Olá, olá pessoal, tudo bem? Prazer. Estou fazendo um teste aqui um pouquinho antes. Estou muito feliz em começar essa série. Para quem não me conhece ainda, né, temos algumas pessoas novas agora aqui no nosso Instagram da Nutrix. Eu sou a Mainara, sou nutricionista e a gente vai abrir agora, hoje é a primeira live de uma série de 6, onde a gente fala da escola e mais do que a necessidade da escola, o trabalho da nutricionista mesmo, né? Do nutricionista nesse ambiente que cada vez tem sido mais aceito e mais respaldado, né? Em relação a toda esse foco da alimentação infantil, da melhora da qualidade das refeições nas escolas. E junto com isso, né, que a gente vai abordar ali na próxima live, né, que é justamente o próprio PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no qual contribuiu muito, né, para a nossa área de atuação na escola, onde ele tem ali todas as resoluções, o qual deve ser a função do nutricionista, quais são os alimentos permitidos e os proibidos, que agora a gente teve a atualização, né, desse programa, que é a Resolução 04 de 2026, saiu há pouco, né, agora em fevereiro, e os alimentos para o consumo das crianças no ambiente escolar e contribui muito para a promoção da alimentação escolar mais saudável. Vamos aguardar um pouquinho, então, para dar continuidade hoje no nosso tema principal, que aqui eu coloquei como título, né, a gente colocou o nutricionista escolar, de fato, como uma carreira que poucos conhecem. Então, aí é um assunto que eu acho que vai chamar muita atenção de vocês, as nutricionistas, os nutricionistas, mas também as próprias escolas, né? Quando a gente fala desse papel do nutricionista na escola, é justamente para entender de fato, né, qual que é a nossa atuação, o que a gente pode contribuir para a melhora dessa alimentação no ambiente escolar. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo bem legal. E a gente, o que vocês tiverem de perguntas, de dúvidas, né, ou de informações adicionais em relação a esse tópico, eu puder auxiliar, eu estarei auxiliando vocês aí nessas respostas. Vou aguardar mais um pouquinho para a gente, de fato, iniciar. Agradeço a presença de quem está aí já. Uma quinta-feira à tarde, né? Muita gente já estão nas escolas ainda, né? A equipe aqui da Nutrix, temos muitas nutris nas escolas, então é um horário ali que é um pouquinho mais complicado, mas essa live vai ficar gravada, então quem tiver interesse em assistir posteriormente, a gente vai deixar ela gravada para vocês assistirem, né? Então, retomando aqui, né, a nossa conversa, né, mais uma apresentação, como é a nossa primeira vez fazendo essa forma de comunicação dentro do nosso Instagram, né, da Nutrix. Então, eu vou introduzir um pouquinho, de fato, o que é a Nutrix, né, e um pouquinho da minha formação e da minha experiência até o momento nessa área. Então, como eu mencionei, eu sou Nutri escolar já desde da formação. Então, eu me formei em 2011, já há bastante tempo, né, os anos passam, e
Já em 2010, antes de eu me formar na nutrição, eu já iniciei o curso da pedagogia, justamente porque era uma área que me interessava muito unir, né, a educação nutricional, para que a gente fizesse essa junção e trouxesse uma alimentação adequada ali para as crianças. E aí, juntamente, após ali a nutrição, me formei em pedagogia também e fiz um mestrado focado na alimentação mais funcional. Então, dentro de todas essas graduação e pós-graduação, eu sempre trabalhei em escolas, justamente porque o meu objetivo e sempre foi levar uma alimentação mais saudável para esse ambiente, porque eu sempre acreditei que são em lugares de educação que as crianças também podem e de fato aprendem a se alimentar melhor. Então foi nesse momento que eu consegui unir ali a nutrição e a pedagogia para desenvolver um trabalho na escola voltado para nutrição e educação alimentar e nutricional. Então foram alguns anos já e a gente soma alguns anos, e a Nutrix surgiu no decorrer desse tempo. Então eu acabei juntando, trabalhando muito em escola, tendo muito conhecimento. Com cada escola que a gente passou, eu consegui aprender um pouquinho, tirei de aprendizado e fui levando para a gente formar aí a Nutrix, que é Nutrix Educação em Saúde, né? Justamente por unir a educação e a saúde. E aí a gente está, já fazem 10 anos, 11 esse ano, aqui em Curitiba e região metropolitana, levando para as escolas, para os nossos parceiros, um trabalho de excelência em relação à alimentação escolar. Então, a gente consegue contribuir muito para a melhoria da alimentação. E aí, a gente vai abrir, né, essas nossas lives, né, esses nossos encontros, para trazer um pouquinho para vocês sobre, de fato, o que o nutricionista, né? Quais são, de fato, a nossa atuação aqui no ambiente escolar, né? E o que, de fato, representa as escolas no nosso mercado de trabalho, porque hoje a gente vê ali muitos nutricionistas em dúvidas, né? Saem da faculdade, procuram um emprego, procuram uma outra forma de se colocar no mercado de trabalho e fica muito em dúvida, né? Para que área vai, ou às vezes tem certeza que vai fazer clínica, por exemplo, vai atuar em hospital, mas a gente sabe, né? Eu acho que vocês devem ter alguém aqui que está me ouvindo que é recém-formado. A gente sabe que o mercado para estudantes, né, formados, recém-formados, é um mercado bem restrito, né? A gente não tem vagas, normalmente temos vagas disponíveis que precisam ter experiência, então a gente acaba não tendo uma oportunidade. E aí que eu quero mostrar para vocês de como a nutrição escolar pode ser útil nesse momento, justamente no momento do início da carreira, né? Onde a gente ainda não tem experiência, não temos um portfólio. Então, foi assim que eu iniciei lá atrás, e eu acredito que muitos podem fazer dessa forma, e não apenas os iniciantes, tá? Quem de repente está em transição de carreira, eu brinco com as meninas aqui da Nutrix, né? Que muitas de nós temos já filhos, né? Então a gente trabalhou ali muitos anos, como CLT, por exemplo, mas quando a gente acaba tendo filho, né? A gente tem que fazer algumas escolhas, né? Se a gente quer de fato ali estar o tempo todo fora, ou se a gente quer se dedicar mais à família, mais às crianças. Então, a nutrição escolar, ela nos dá essa possibilidade, né? Ela tem ali um benefício de ser um momento que a gente consegue até escolher a carga horária que a gente quer atuar, as horas que a gente quer ali demandar para o trabalho, né? Então, a gente consegue ter esse momento mais flexível no nosso dia a dia. Então, é algo que vale a pena todo mundo lembrar, né? Quem está procurando ali uma recolocação no mercado, ou quem ainda não tem experiência e quer desenvolver uma experiência
e gosta da educação nutricional, tem uma familiaridade com a própria UAN, porque na nutrição escolar a gente trabalha muito ali na cozinha também, as questões técnicas. Então, isso é muito importante para que você se dê bem nessa área e consiga uma colocação. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho da oportunidade, né, do que é de fato a relação entre escolas e muitas que a gente percebe que muitas nutricionistas estão em dúvidas, né? Em dúvida se realmente escolhem uma clínica ou de repente escolhe trabalhar com a nutrição escolar. E muitas vezes você consegue fazer as duas coisas, você consegue mediar a facilidade ali da flexibilidade dos horários e você consegue tanto conseguir conciliar o próprio consultório, os atendimentos em consultório, juntamente com o atendimento nas escolas. E isso se torna um diferencial muito grande, tanto para a sua renda, né? As escolas se tornam essa renda extra, como também para você ter uma experiência maior para que você vá para o mercado de trabalho e já tenha todo esse contato. Que de fato a gente na nutrição escolar a gente trabalha clínica, que é realmente através da avaliação de diagnóstico nutricional das crianças com o peso e com a altura. Trabalhamos também a própria anamnese que a escola faz, se a criança tem alguma intolerância alimentar, se ela tem alguma seletividade, ou de repente hoje a gente tem muitas questões de laudos, né, de TEA, de outras necessidades especiais que a gente precisa fazer as adequações do cardápio, né? E também a gente trabalha toda a parte técnica, que é voltada para a cozinha, para que a gente consiga fazer ali uma segurança alimentar das refeições que são servidas na escola. Então, é um ponto muito legal, que a gente consegue unir esses dois lados para que a gente traga, de fato, uma alimentação adequada. Então, é tudo isso que a gente faz aqui como a Nutrix, né? E também o que a gente gostaria de passar para vocês em relação a esse momento da grandiosidade, até a gente fala, né, da pedra bruta que ainda precisa ser lapidada, que é a nutrição escolar. E o nosso país, a gente tem uma facilidade ainda benéfica para nós nutricionistas, que são as políticas públicas, né? O próprio PNAE, o qual ele nos auxilia como nutricionista escolar, mas também a gente tem as leis que realmente incentivam essa alimentação saudável. Na nova lei agora do PNAE, foi aumentado, não sei se vocês já têm essa informação, né? As nutris que trabalham com a alimentação em prefeitura, no qual a porcentagem dos alimentos vindo da agricultura familiar, ele passou do ano passado, que era a legislação anterior para esse ano, de 30% da agricultura familiar para 45%. Então, vejam quanto a mais a preocupação do nosso país em oferecer uma alimentação in natura, uma alimentação livre de alimentos ultraprocessados, alimentos mais naturais, para contribuir para a formação dessas crianças. Então, isso nos auxilia muito e nos dá o respaldo. Aí talvez muitas nutris têm dúvida, mas e aí, será que a gente também segue essa legislação, essa resolução quando a gente trabalha com alimentação escolar privada, né, em escolas privadas? Nesse caso, pessoal, é uma discussão muito legal isso. A gente tem todo essa norma, né, esse programa que nos auxilia, ela não é obrigatória para as escolas privadas, então a gente não tem a obrigatoriedade de seguir todas elas,
Mas, se você, nutricionista, for a fundo nessa resolução, você vai identificar que ela só quer o bem para as nossas crianças, ela só quer trazer uma alimentação adequada. Então, ela deve ser o máximo seguida, porque ela nos dá credibilidade, a gente consegue ali mostrar para a própria escola privada de que aqueles alimentos, eles são legais de se apresentar no cardápio, eles vão fazer bem para as crianças, e ainda a gente tem uma forma de seguir melhor o que é colocado, né? Tanto se tratando de macronutrientes, de micronutrientes, nos auxilia muito na confecção de cardápios, nas orientações que a gente vai fazer para a cozinha, do que pode, do que não pode. Então, ela nos auxilia muito, porém, ela não precisa ser seguida obrigatoriamente nas escolas privadas. Então, isso é bem interessante deixar claro essa diferenciação, né? E já para as escolas públicas, essa sim, a gente precisa seguir, a gente precisa ter essa norma bem certinha, né? Fazer todo o levantamento do que é utilizado, a previsão de custos, porque caso a gente não siga a norma, a resolução adequadamente, a verba, né, que vem lá do governo federal para as escolas, ela acaba sendo bloqueada. E aí o município fica sem essa verba para conseguir fazer essa gestão da merenda escolar. Então, é algo a ser bem estudado e abordado. E agora, não sei se quem está presente, né? A gente sabe que como é a primeira vez que a gente está fazendo, talvez não tenha ali uma adesão tão grande, mas quem tiver perguntas, quem já trabalha nessa área e quiser fazer algum apontamento ou de repente quer ver um assunto diferente que a gente aborde, né, nessa área da nutrição escolar, pode colocar aqui, deixar um comentário, tá aberto para vocês comentarem. Vai ser um prazer esclarecer, se a gente conseguir auxiliar, esclarecer as dúvidas de vocês. E agora eu queria entrar um pouquinho, né? Eu vi que tem algumas nutris presentes, entrar um pouquinho o que é realmente, né, o que o nutricionista RT acaba representando na escola, né? Quais de fato são as nossas funções. A gente tem um pouquinho das funções ali regulamentadas na legislação também, funções que a gente precisa realizar na escola como obrigatoriedade, mas a gente tem algumas também que são opcionais, que conforme a gente vai tendo tempo de colocar ali no dia a dia, no nosso planejamento, é ótimo que sejam realizadas, mas a gente tem algumas que são obrigatórias que a gente deve fazer. Antes de iniciar, a Vitória... Oi, Vitória, tudo bem? Ela mandou uma pergunta, então, poderia falar sobre a atuação em escola com berçário? Isso é uma ótima pergunta. É bem colocado, Vitória. O berçário, então, ali a gente compreende berçário. Hoje, depende muito das escolas a nomenclatura, né? Então, o berçário que a gente atua normalmente são bebês, né, de 6 meses. Tem algumas escolas que tem bebês menores que entram ali com 4 meses, vai depender da região, da cidade, da escola, mas a gente tem normalmente bebezinhos de 6 meses que entram, e nesse caso tem berçário 1 e berçário 2, que vai até um aninho e meio, depois ele passa para o infantil, né? Não é a nomenclatura berçário. Então, falando ali na divisão do berçário 1, que são aqueles de 6 meses a 8 meses, 9 meses, né? Esse berçarinho, em relação à alimentação, eu acredito que é a tua pergunta, né, Vitória? A alimentação, eles iniciam, então, pela introdução alimentar. Até uma nomenclatura que a nossa Nutri Aline usa aqui internamente, a gente fala que é introdução alimentar, mas na verdade ali, quando ele inicia de fato a alimentação, ele vai ter uma apresentação alimentar, que ele normalmente ele não vai ingerir muitos alimentos, ele vai ser apresentado para aquele alimento
E vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, que aí sim ele vai de fato fazer essa introdução, ele vai ingerir esse alimento. Então a gente faz o cardápio desse berçário, ele é semelhante, principalmente o almoço, aos alunos já maiores, né? Então seria ali um carboidrato, uma proteína, as vitaminas através dos legumes, né? E aí os lanches que são diferentes, que nesse caso são as frutinhas. E algo muito importante, Vitória, no berçário é a consistência, né? Então, quando a gente inicia a introdução alimentar, a gente vai fazer essa consistência mais amassadinha, nunca triturada em liquidificador, tá? Isso é bem importante. Às vezes tem uma resistência da escola por medo da criança se engasgar, mas é importante que todo mundo saiba que o ideal, né, o guia alimentar de crianças com menos de 2 anos é a gente fazer a amassadinha no garfo. Então é fazer essa orientação para a cozinheira e servir principalmente os alimentos separadinho, para que a criança ela veja aquele alimento e mais do que ela vê, ela sinta, quando ela for colocando um pouquinho na boca, ela tenha a diferença, né, das consistências e dos alimentos, dos sabores, para que daqui a pouquinho ali, quando ela começar a ingerir o alimento adequadamente, ali a quantidade já de uma introdução alimentar mais avançada, você consiga fazer a criança goste dos alimentos, de todos eles, né? O paladar dela já esteja aceitando diferentes formas de alimento, porque a gente tem ali, o feijão tem uma consistência e um sabor, o arroz tem outra, a própria carne, quando é uma carninha moída, quando é uma carninha desfiada, então tem que ter esse cuidado. E algo muito importante em relação ao berçário e as frutas, né, que são os lanches, são os cortes. Então, é orientar muito bem a cozinha, né, a cozinheira, dos cortes adequados para que a gente não tenha o risco de engasgo. Então, isso vale a pena. Tem até um aplicativo que é BLW Brasil, no qual você consegue verificar certinho. Você digita o nome da fruta, o nome do legume e ele já tem ali as fotos para você orientar a cozinheira a fazer esse corte seguro para que não tenha nenhum problema no consumo, né? A Thaís fez mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. E agora em época de festa junina na escola de educação infantil, como podemos orientar com os alimentos com açúcar? Thaís, essa é uma grande pergunta também, sabia? Realmente, agora é uma época, eu amo essa época, né? Festa junina é maravilhosa, mas os alimentos da festa junina, pelo contrário, né? Eles são ricos em açúcar, é uma alimentação bem calórica, né? Tanto em gordura, tanto amendoim, né? Todos os alimentos que a gente acaba adicionando, eles contêm muito açúcar e muita gordura. Então, o que acontece? Festa junina que a escola promove, normalmente quando a escola é privada, a nutrição não tem muito o que opinar, né? Vai ter ali, normalmente pastel, cachorro-quente, temos o pinhão, né? Tem bebida alcoólica. Então, quando é aquele dia da festa junina, a gente tem que meio que deixar aberto, porque já é uma tradição da escola. Já quando a escola promove uma festa junina só das crianças na escola, sabe? Ou de repente ela quer adaptar um lanche, né, mais junino, aí sim, nesse caso, nós como RT escolar, a gente pode e deve fazer orientações mais saudáveis. A gente tem até um livrinho aqui dentro da Nutrix que a gente utiliza como algumas receitas. Por exemplo, a gente tem uma receita maravilhosa que é uma paçoca de aveia e amendoim. E a gente utiliza mel para os acima de 1 ano e sem nada, né? Só o amendoim e a aveia para os menores. E fica muito gostosa. Aí a gente ou faz em forminha assim de maiorzinha ou a gente faz em bolinhas.
e fica muito bom. E eles gostam muito, sabe? Para os menores eles gostam mais. Os maiorzinhos que já conhecem a paçoca original, eles têm uma resistência, mas sai muito bem. É uma opção bem interessante para você adicionar no cardápio escolar da educação infantil. E o que a gente gosta também de sempre estar incentivando é o consumo do milho. Daí faz o milhozinho em espiga para eles comerem, também fazer aquele corte no meio da espiga, né, do milho, para que não tenha risco de engasgo. Os próprios bolos, né, bolo de fubá, aí você consegue adicionar uma própria uva passa para dar aquele sabor, ou até a banana, para não utilizar o açúcar. Mas, quando é uma festa junina da escola, como eu mencionei, daí a gente mantém aquela tradição, né, que vai ser aberto aos pais, vai ser todo aquele alimento mais calórico, né, e com mais açúcar, e que as crianças também, e a gente sabe, né, o ideal é ter o equilíbrio. Se a gente manter uma alimentação regular deles, durante a semana ali na escola, que a gente faça realmente um cardápio calculado, adequado para eles, a gente sabe que em casa vai ter uma alimentação diferente, os pais aí acabam dando, né, um alimento mais açucarado e eles acabam ingerindo mais esses alimentos em casa, mas na escola a gente tem que estar ciente que mesmo que eles comam em casa, né, a gente ouve muito essa pergunta, mas ele come em casa, come já danoninho, come outras coisas, mas a gente na escola tem que manter essa alimentação bem adequada, até porque normalmente nas escolas que a gente faz o nosso trabalho, as crianças, na maioria delas fica integral, então ela realiza as 4 refeições dentro do ambiente escolar. Então imagina, se a gente oferece algum alimento que não é tão adequado, nessas 4 refeições já vai dar uma diferença muito grande na semana, né? Até na saúde dessa criança mesmo. Então é bom a gente ter esse cuidado. E aí falando, né, como vocês mencionaram, né, todo esse trabalho, tanto no berçário, tanto na questão das adaptações para as festas que acontecem no dia a dia, né? A gente também, como responsável, nutricionista responsável pelas escolas, a gente tem que fazer essa elaboração do cardápio, então, e supervisão, ver se de fato ali o que a gente coloca no cardápio é o que está sendo ofertado na escola, né? Que às vezes a gente sabe que tem modificações devido ao tempo, devido a outras questões, a logística da escola, mas a gente tem que ter essa supervisão para ver se de fato ele está sendo cumprido, para que a gente atinja o que calculamos ali no cardápio, né, para que seja adequado ele também. Não adianta a gente fazer o cálculo e aí, de repente, todo dia está sendo substituído por outras preparações. Algum dia ou outro não tem problema, né? Mas quando isso é muito recorrente, aí a gente já tem que ter esse olhar. Outro ponto que a gente, como eu falei lá no início, é a orientação sobre as boas práticas. Então, isso, hoje em dia, né, a gente percebe um cuidado muito grande, sempre foi da parte das cozinheiras, mas a gente tem que fazer essa orientação. Então, em questão de coleta de amostra, controle de planilhas, preenchimento das planilhas, o uso da toquinha, né, desde o básico, a toquinha da professora, que quando às vezes tem profs que quando olham pra gente, vem, ai meu Deus, tô sem a toquinha, daí corre atrás da touca, né, mas isso tem que ser algo já falado desde o início, para que tenha essa adesão e esteja sendo seguido todas as boas práticas da manipulação dos alimentos. E falando nesse ponto, algo muito importante é a confecção do Manual de Boas Práticas, então, IPOP. Isso é muito importante para que a gente tenha registro, né, de como é feito nessa escola, sempre adaptado para a sua escola, né? Não tem como a gente fazer um padrão para todas, cada uma vai ter uma estrutura diferenciada, cada uma tem uma forma de um procedimento diferente, utensílios diferentes, então tem que ser adaptado e é muito importante seguir certinho a legislação para apresentar um manual adequado.
Outro ponto em relação às boas práticas são os treinamentos, né? Tanto da equipe da cozinha e a gente aqui na empresa, a gente faz muito treinamento com as professoras também. E as escolas, elas gostam muito. Todas as escolas, elas pedem, né? E a gente oferta sempre esse treinamento para que as cozinheiras, as professoras também tenham um contato mais de perto com a nutrição, para que, às vezes, elas têm dúvidas, têm questionamentos. Hoje em dia, a gente percebe que a alimentação infantil tem mudado muito, e com essa mudança, a gente percebe uma maior seletividade, crianças que comem, às vezes, só arroz. Eu acredito que tenham muitas meninas que vejam isso no dia a dia, então as professoras precisam desse auxílio nosso. E a gente precisa do auxílio delas também. Eu gosto muito de trabalhar com a equipe toda da escola, não só a cozinha, para que, de fato, a gente trabalhe juntas, né? Uma auxiliando no trabalho da outra. E as professoras nos auxiliam muito porque elas estão ali todos os dias com as crianças. Então, não adianta a gente falar uma vez, né? E a gente não tá ali em todas as refeições. Então, o ideal é a gente sempre estar em contato com a prof para ela nos passar essas demandas e as dificuldades que elas estão tendo, para a gente conseguir colaborar com o trabalho delas e que, de fato, a alimentação esteja sendo feita adequadamente. Outro ponto muito importante para as escolas que possuem cantina, né? A gente está aí para uma mudança, né? Novamente, a gente já teve vários avanços em relação à cantina escolar, com uma redução do alimento industrializado, uma redução do alimento com muito açúcar, e isso na verdade, tem aquelas duas coisas. Pra gente é ótimo, né? As crianças, elas muitas vezes reclamam, né? Porque já acaba mudando muito o estilo da cantina. Mas lá de quando eu era estudante, a gente tinha muito alimentos fritos, tínhamos chocolates, balas, e hoje essa alimentação já foi retirada das cantinas, né? Então hoje a gente tem só assados, a gente tem alimentos com menos quantidade de açúcar, não temos chiclete, bala nas cantinas, isso já é um avanço muito grande. Porém, acho que vocês concordam comigo que ainda a gente vê ali um suquinho industrializado, a gente vê um achocolatado, né? Isso tudo é uma questão de hábito. E eu acredito que ali o avanço das políticas públicas vão trazendo melhorias significativas para as cantinas também. E um ponto que eu não posso deixar de falar realmente que eu amo de paixão, que é o desenvolvimento da educação nutricional. Então, a Nutrix, ela é uma empresa que foca muito na parte da educação nutricional, porque a gente sabe, a gente já teve muita experiência em relação a isso, de que não adianta a gente só interferir no cardápio, colocar o que a gente quiser no cardápio, se essas crianças não tiverem um ensinamento, uma apresentação, uma didática anterior. Porque senão a gente põe no cardápio, a cozinheira faz e chega na hora, vai tudo fora. Muitas de vocês que atuam, né, que já estão no ambiente escolar, devem perceber isso no seu dia a dia. A gente vê ali uma preparação linda, mas chega para você, oferta para a criança e a criança recusa. E aí o pior, o amiguinho do lado recusa também. Ele pode amar, mas aí um amigo recusou, é uma cadeia, né? Todo mundo acaba recusando. Então, a educação nutricional, usem sempre isso como sentido. Ela é para a gente ajudar no momento da refeição. Então, ela colabora com o nosso trabalho para que a criança, de fato, faça a ingestão daquele alimento. Então, ela é muito, muito, muito importante no nosso dia a dia, porque através da educação nutricional, a gente trazendo brincadeiras, trazendo jogos, até os teatros, fantoches, isso tudo são as formas que a gente vai apresentando um alimento diferente e a criança vai sentindo
que pode confiar até naquele alimento, sabe? É um trabalho muito legal para que a gente faz com as crianças e que, de fato, a gente percebe que tem uma aceitação muito grande. Quando a gente compara uma refeição nova, apresentada sem nenhum trabalho anterior, a gente tem uma rejeição bem alta. Mas quando a gente apresenta esse alimento através da ludicidade e depois adiciona ao cardápio, isso é fantástico. Eles têm uma aceitação, eles gostam, eles falam que querem mais, e isso é um trabalho muito vantajoso para a gente, porque aí a criança come, fica saudável, a cozinheira fica feliz que a comida foi, a escola fica muito feliz que aquele alimento não foi fora, e o pai e a mãe também. Porque a criança está comendo, ela está gostando e ela gosta de ir para a escola. Então, todo mundo sai ganhando. E uma das práticas que dão sempre certo são as hortas escolares. Esse ponto é essencial, porque quando você faz a plantação de uma alface, por exemplo, uma cenoura, qualquer verdura que as crianças têm resistência, quando elas vão lá na horta, elas plantam, elas cuidam e depois elas colhem e vem aquele alimento no prato, elas não tem como não comer. Todo mundo come e fala, olha, essa é a minha cenourinha que eu plantei. Então, é algo que é muito gratificante para todo mundo, para todos os envolvidos, né? Para a professora, para a Nutri, para a criança, para o pai, para a direção, para todo mundo. É algo que realmente faz muita diferença e você acaba vendo o seu trabalho dando certo, sabe? E você vê o seu trabalho sendo não só valorizado, o seu trabalho ele está sendo sendo efetivo, ele tá dando certo, porque a criança provou. Aquela criança que nunca comeu nada, hoje ela provou a cenourinha que ela mesma plantou. E isso é uma gratificação. Sem palavras, né? É algo que é o nosso objetivo como nutricionista, é o objetivo da escola como educadora, então todo mundo sai ganhando nesse ponto, né? É um desafio. Não é fácil, a gente sabe que tem todas as dificuldades do dia a dia, do planejamento, até mesmo, né, eu tô aqui em Curitiba, então a gente tem esse tempo doido, né, que tá chovendo, um momento tem sol, mas a gente pode não ter ali o sol o tempo inteiro, então a gente vai ter uma certa dificuldade, por exemplo, na horta, mas a gente também pode fazer aquela horta no coberto, né, através das garrafas PETs, né, que auxiliam muito o nosso dia a dia e consegue fazer essa plantação com as crianças. Então, eles tendem a gostar muito desse momento e acaba sendo bem oportuno para a gente trabalhar com uma alimentação. Então, gente, hoje foi um pouquinho do que é esse trabalho, como é essa carreira e como ela pode agregar na nossa profissão, né, como nutricionista. Hoje, para a gente dar uma resumida, a gente tem em torno de 180 mil escolas no Brasil. Então, é uma quantidade ali enorme, né? A gente tem em todas as cidades, a gente tem as escolas privadas também, em todas as cidades a gente tem, então é um campo que ele está extremamente em ascensão. Enquanto a gente percebe, né, os consultórios com bastante concorrência, a gente tem ali muita gente trabalhando da mesma forma e a gente vê essa dificuldade até de fidelizar o paciente, porque ele vem uma vez, mas a gente sabe que devido à rotina dele, ele não segue o que você faz, e aí a gente tem essa insegurança, né, na questão do retorno desse paciente. Quando a gente firma um contrato com escola, esse contrato ele é anual, e aí sim a gente tem essa segurança, essa previsibilidade dos nossos recursos, né, do nosso ganho, do nosso capital. Então, o trabalho em escola ele é
muito gratificante, tanto em relação ao que a gente ganha como profissional e também em relação ao financeiro, né? Porque eu acho que todos nós, a gente faz o que ama, mas se esse amor ainda trouxer um rendimento financeiro bacana, é muito melhor, porque aí a gente consegue dar continuidade ao nosso sonho, aos nossos objetivos de trazer cada vez mais uma alimentação melhor para todo mundo, uma educação nutricional. Então, hoje a gente tem a nutrição escolar como um ponto de partida, mas também de continuidade. Lá, quando eu iniciei na minha atuação em escolas, muitas nutricionistas atuavam nas escolas como um bico, né? A gente fala, né? Como algo separado. Eu vou fazer isso, mas eu também faço o cardápio de uma escola. Isso mudou muito. Mudou porque as escolas, elas querem um trabalho mais efetivo da nutricionista e mudou pela necessidade mesmo de seletividade alimentar, mudou pela própria segurança alimentar, vigilância sanitária. Tudo isso contribuiu para que a gente, de fato, esteja na escola presente para levar uma alimentação mais saudável e ter todo mundo envolvido, os professores, a equipe da cozinha, todos envolvidos para trazer essa alimentação balanceada e saudável para as crianças. E eu acho que todo mundo sabe aqui que uma criança, né, bem alimentada, uma criança com níveis de micronutrientes, vitaminas, ela aprende com mais facilidade, ela tem um crescimento adequado em relação à altura, ela não vai ter muitas doenças, né? Agora a gente está no inverno, então questão de imunidade, tudo isso a gente consegue através de uma alimentação adequada. Então tenham isso na cabeça, a nutrição escolar ajuda muito em todos os segmentos, ela muda a qualidade da alimentação da família, se ela for muito bem aplicada na escola. Então, ela traz muitos benefícios. E muitos benefícios para a criança e para nós nutricionistas também, através da flexibilidade de horários, através da tua dedicação em relação aos projetos de educação nutricional. E isso aqui dentro da Nutrix a gente faz com muito amor, com muito carinho e a gente entrega com muito propósito para as crianças e para a escola. E a gente fidelizando uma escola, a gente consegue indicações de outras, né? A gente sabe que é uma rede, né? Assim como nós, Nutris, temos um grupo de nutricionistas, as escolas têm um grupo delas. Então, quando você faz um trabalho adequado, um trabalho bem desenvolvido, você é muito bem indicada e relacionada e você fecha ali um contrato duradouro. E não semelhante ao consultório, que é aquele momento que você acaba tendo um retorno, uma porcentagem de retorno pequena, né? Ainda mais agora no inverno, né? Muita gente deixa de ir ao Nutri, começa a retornar lá por outubro, por novembro. Então, é uma possibilidade de você ter uma área mais assertiva também e, de repente, conciliar as duas formas, que é uma atuação muito bacana, principalmente se você atua em nutrição materno-infantil. Junto com a nutrição escolar, você consegue conciliar as duas formas e é um trabalho impecável, né? Não tenho o que falar. E para finalizar hoje a nossa conversa, né, que foi um bate-papo, tivemos ali as perguntas da Thaís e da Vitória, que foi muito legal. Obrigada pela participação de vocês, meninas. E como eu mencionei no início, hoje é a nossa primeira live de uma sessão de algumas lives, teremos algumas convidadas para contar um pouquinho das experiências, para trazer um novo tema também, algumas até dúvidas que vocês tiverem em relação à segurança alimentar, a cardápios, à educação nutricional e tudo isso para a gente divulgar para vocês. Quem tiver interesse, a gente vai realizar no dia 3 e 4 de julho agora, daqui um mês, um workshop presencial em Curitiba, onde a gente vai ter o primeiro dia teórico
com muito aprendizado, retomando muitos tópicos, auxiliando vocês com muitos materiais já práticos para você atuar em nutrição escolar. E no dia 2, que é no segundo dia, né, no dia 4, nesse segundo dia a gente vai ter uma imersão prática, uma imersão em uma escola, para a gente ver o dia a dia da escola. O dia 4 é num sábado, mas essa escola abrirá para a gente estar lá fazendo todo o passo a passo, tanto dali do horário da refeição, não teremos as crianças, né, justamente devido às leis agora para a utilização das imagens das crianças, mas a gente tem ali o espaço escolar, a cozinha da escola, todos os utensílios que a gente utiliza, as planilhas, os termômetros, para que a gente conduza essa imersão prática e você tenha ali uma noção do que é feito, um aprendizado na prática de tudo que a gente aborda no dia a dia nas nossas escolas. Então, fica o convite para vocês, a gente já vai divulgar o nosso link para caso você tenha interesse, já compra a sua inscrição, já faz a inscrição, compra o seu ingresso, porque são turmas limitadas. A gente tem 25 lugares, né? São 25 pessoas, então corre que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que vai agregar muito para o seu dia a dia em nutrição escolar. E se você ainda não atua na área, vai ser um conhecimento muito grandioso e enriquecedor para a sua atuação. Obrigada, pessoal. Até a próxima, a gente vai divulgar aqui o horário e o dia da próxima live e o assunto também. Obrigado para quem esteve presente, para quem teve perguntas e fiquem à vontade, a gente está à disposição de vocês. Muito obrigada, beijinho, até mais!